Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Olha, que a gente tem que começar o vídeo já em alto estilo, porque essa semana a gente está muito feliz pelos comentários, pela recepção de vocês. Então a gente já pede para deixar o joinha, inscreverem-se nos canais do professor Arnaldo Vieira, aqui no meu canal, e no canal da Doutor Concursos, onde esse vídeo também está sendo compartilhado, tá? E você, sempre que puder, deixar o seu comentário, deixar o seu like, mandar mensagem pra gente, como o pessoal fez semana passada, que a gente ficou muito feliz pela repercussão, tá? Inclusive, olha só, Livraria Palavras e Vozes pedindo pra gente autorização. Puxa vida, quem somos nós? Imagina. Olá, professor, seus vídeos têm ajudado muito, obrigado. O senhor me daria permissão para postar seus vídeos em meu blog, em minha página do Face? Acredito que muita gente vai se beneficiar de suas aulas. Logicamente, colocarei os créditos e link redirecionando para o seu canal. Mas é claro, gente, quanto mais pessoas possíveis para nós, melhor. O nosso objetivo é democratizar essas informações e preparar vocês para os concursos. Então, que a nossa rede se expanda, que a gente consiga ser aí uma referência para todo mundo que está estudando, e principalmente em atualidades, tá? Fique à vontade, pode compartilhar, pode postar, comentar, só marca a gente, pra gente saber e onde é que nós estamos indo com o nosso vídeo, tá legal? A Michele Gonçalves, muito obrigado pelo material, um beijo, Michele, puxa vida. A gente que agradece por vocês estarem interagindo conosco. Ana Clara mandou palminhas. E o Paulo PRF Limeira perguntou, professor, não tem material escrito? Veja bem, a gente está planejando sim, tá? Em parceria com o cursinho, com o Doutor Concursos, a gente já teve algumas conversas para preparar material impresso. É que eu uso muito vídeo, como vocês veem durante a exibição. Fica complicado a gente colocar um vídeo, às vezes com link, né? Fica meio chato. Não ficaria um material tão dinâmico assim. Mas nós estamos estudando uma possibilidade sim de criar uma apostilinha para download, alguma coisa nesse sentido. Então aguardem, continuem acompanhando, que a gente vai trazer sempre novidades para vocês. Mas muito legal essa interação, essa participação de vocês, tá legal? Digam aí o que vocês acham que a gente pode abordar, temas que vocês querem que a gente fale aqui nos vídeos, fiquem à vontade, comentem, curtam os vídeos, que é muito importante pra gente, e vamos em frente, tá legal? Âmbito nacional, olha só como que nós estamos em plena pandemia, mas tendo notícia boa, e isso para mim é uma notícia importantíssima, porque fala da academia. Eu sou jornalista, mas eu também sou professor. Então, de uma maneira geral, aí a gente fica feliz quando vê o ensino superior sendo valorizado. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, está aí já desenvolvendo uma vacina puramente brasileira. E pode ser, inclusive, que ela até venha antes, inclusive que ela consiga uma autorização antes do que a própria Butanvac e aquela outra que está sendo desenvolvida também em Ribeirão Preto, se não me falha a memória, que é com auxílio também do Ministério da Ciência e Tecnologia. O importante dessa vacina brasileira é que está sendo desenvolvida por uma faculdade, uma universidade federal, com poucos recursos, mas que já está em fase, inclusive, de testes em primatas. Os primeiros testes que foram feitos em camundongos, 100% de eficácia. Na forma como a tecnologia, e essa faculdade, inclusive, está desenvolvendo, na verdade, mais outras 7 pesquisas. Não é somente essa variante, essa pesquisa que está acontecendo lá, mas essa é a mais avançada, né? É a que mais está já em fase de testes agora com os primatas. A ideia é que, passado esse primeiro momento, até o final do ano, eles já consigam autorização junto à Anvisa para que consiga fazer os testes em humanos, em 3 fases, que são aquelas fases que a gente mais ou menos acompanhou quando foi da Coronavac, quando foi da AstraZeneca, como foi os resultados agora que eu já divulguei e falei nos vídeos anteriores da vacina da Janssen, vacina da Sputnik, enfim. Se vingar, se essa vacina aí da UFMG progredir, nós teremos mais uma vacina produzida inteiramente em território nacional. Tomara que isso aconteça. Então, para você que está estudando, o que é importante saber? Essa semana houve a divulgação da informação de que a Universidade Federal de Minas Gerais está com mais uma vacina sendo produzida, uma possibilidade de vacina puramente em território nacional, com insumos nacionais, o que facilitaria
demais. E tem muito a ver, inclusive, com a próxima pauta nacional, porque nós tivemos na sexta-feira, na verdade, foi durante a semana, isso foi cogitado, e na sexta-feira, os governadores, que fazem parte de um fórum de governadores, conseguiu uma audiência, solicitou uma audiência com a Amina Mohamed, que é a secretária-geral adjunta da ONU. Há um conflito político, a gente não vai entrar nessa questão de juízo de valores aí, políticos ou não. O importante é que esses governadores estão pedindo ajuda para a ONU para agilizar junto, que a ONU entre em parceria com eles e agilize pelo menos 5 pontos que eu vou citar para vocês e que é importante frisar com vocês aqui, para que os estados tenham acesso a o kit, principalmente o kit intubação, os remédios que são utilizados para anestesiar as pessoas intubadas e a aceleração das vacinas. O Wellington Dias, que é o governador, se não me falha a memória, do Maranhão, do estado do Maranhão, se não me falha a memória, posso estar enganado, Maranhão ou Piauí, encabeçou esse movimento de governadores que reúnem alguns estados que estão precisando, estão necessitando desses insumos, tá legal? E durante a reunião foram levantados 5 pontos. Primeiro, que seja cumprido o cronograma do consórcio internacional COVAX Facility. É o convênio que, na verdade, está possibilitando a vinda, inclusive, de outras vacinas para o território nacional. Que a ONU dialogue com a União Europeia, Índia e China, porque o Brasil tenha prioridade na entrega de IFA, que é um insumo farmacêutico. É através do IFA que se desenvolvem as vacinas. O Instituto Butantan precisa do IFA e principalmente o Instituto da Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que precisam de grandes quantidades desse IFA para a produção de vacinas. O Brasil, até o final da semana, ainda era considerado o segundo país com o maior número de infectados. Agora é a Índia. Então, de uma maneira geral, o Brasil continua, e por vários dias, foi aí um grande epicentro da propagação da doença. Por isso que esses governadores estão pedindo esse auxílio para a ONU. O terceiro item, que a ONU atue junto à AstraZeneca e à Sinovac para antecipar a produção de IFA no Brasil. O objetivo desses governadores é facilitar que o IFA seja desenvolvido em território nacional e que não precisa ser importado desses países, tanto da Inglaterra quanto da China. Se esse IFA fosse produzido em território nacional, ou seja, se a fórmula para o IFA fosse compartilhada com outros laboratórios em território nacional e com os institutos, principalmente o Butantan e o Instituto Fiocruz, o IFA seria produzido em território nacional, que agilizaria demais a produção de vacina e aceleraria demais a produção de vacinas para os estados, certo? Que a ONU também atue para que os Estados Unidos vendam ou emprestem as vacinas da AstraZeneca que os Estados Unidos têm estocadas. Eles têm informação de que a AstraZeneca tinha um contrato com os americanos e que foi feito um excedente de vacinas. E que esse excedente de vacinas seja então direcionado para o Brasil. E o último pedido, que a ONU ajude o Brasil a obter medicamentos e sedativos utilizados para a sedação e intubação de pacientes. Esses remédios, em sua maioria, são importados. E os equipamentos também vêm de outros países. Com o kit de intubação, por exemplo, sendo cada vez mais escasso, uma vez que ele é utilizado na pessoa e não pode ser reutilizado, ele é descartado, ele precisa ser reconstruído. Então você precisa comprar os equipamentos de novo. Assim como os medicamentos que fazem a sedação do paciente entubado. Todo paciente que é entubado, ele fica praticamente em coma, porque ele, em condições normais e acordado, ele não vai aceitar aquela intubação. Enfim, essa reunião com os governadores, dos governadores com a ONU, talvez possa gerar algum tipo de protocolo e que isso pode cair nos concursos, qual foi a manifestação que os estados fizeram durante a pandemia junto à ONU e junto à OMS para tentar ajudar de uma maneira geral a combater. Isso é importante você saber. É claro que há uma questão política que não cabe a nós aqui fazer juízo de valor. O fato é que esses governadores entraram em contato com a Organização das Nações Unidas pedindo ajuda. Então veja, nós estamos trabalhando uma semana com informações meio que interligadas, né? Se a gente conseguisse desenvolver técnicas nacionais para a produção de vacinas, facilitaria demais e a gente não precisaria, por exemplo, estar aí apelando para a ONU pedindo para que venha a IFA com prioridade para o Brasil e que a gente consiga adquirir esses produtos com mais facilidade, tá legal? Isso no âmbito nacional. O âmbito internacional, não tem como a gente não citar novamente os protestos que aconteceram durante a semana,
porque em menos de uma semana, duas ações policiais violentas nos Estados Unidos, e principalmente nessa semana, onde começou o julgamento do policial, que é filmado, inclusive, fazendo aquela cena bárbara contra o George Floyd nos Estados Unidos, o ano passado, quase nessa mesma época do ano, né? E que gerou todo o movimento do Vidas Negras Importam, o I Can Breathe, enfim. No meio dessa semana, dois crimes brutais, e inclusive com imagens, né? Porque os policiais norte-americanos usam microcâmeras instaladas nas suas próprias roupas. E essas imagens são utilizadas inclusive contra eles próprios, né? Esses dois crimes que abalaram aí e levaram manifestações em Minneapolis e em Chicago. Em Minneapolis, inclusive, com a prisão de 100 pessoas que entraram em conflito com a polícia. Em Chicago, por conta de uma ação já manifestando contra o público latino. O que aconteceu? O Daunte Wright, que é um jovem negro de 20 anos, foi parado numa abordagem, numa blitz policial, e durante a blitz policial, e teoricamente pelas imagens, houve um confronto ali, a policial que estava fazendo a abordagem saca uma arma e dispara contra ele. Só que ela alega que ela queria ter sacado a arma taser, que é uma arma de choque. Ela saca uma arma de fogo e baleia ele a queima-roupa. A polícia e as imagens levam a crer que a ação foi totalmente equivocada desde o início. Havia um mandado, inclusive, por conta do carro, havia toda uma situação que envolvia ele, mas não justificava uma ação truculenta da forma como foi. A policial acabou pedindo demissão da polícia de Minneapolis, mas não adiantou nada. A manifestação já estava nas ruas, justamente na semana do julgamento de um dos policiais que atingiu, que foi responsável pela morte do George Floyd. E, paralelo a isso, na quinta ou na sexta-feira, se não me falha a memória, Adam Toledo, que é um jovem latino de 13 anos, que estava em fuga contra, numa situação, num beco lá, numa situação X, a câmera, inclusive, as imagens são fortíssimas, né? Esse jovem, esse adolescente sai correndo, ele é abordado, quando ele se vira para o policial, na fração de segundo que ele se vira o policial teria dito para ele se render, durante a corrida, quando ele se vira, ele toma um tiro no peito de uma arma de grosso calibre a poucos metros de distância. O menino morreu na hora. Uma arma foi encontrada próximo, e as imagens mostram depois uma arma próxima. Mas o fato é que no momento em que ele se vira para o policial, ele não está armado. A ação policial em si gerou vários manifestos e se juntaram, na verdade, né? Criaram uma espécie de novo movimento novamente, ressuscitando as manifestações norte-americanas contra esses abusos policiais. Fica cada vez mais difícil, inclusive, para as autoridades policiais justificarem essas ações dos seus próprios policiais. Porque o excesso, às vezes, de zelo, vamos colocar assim, ou o excesso durante as abordagens, não está sendo bem conduzido por conta do óbito dessas pessoas, que são, inclusive, representantes de minorias. O caso George Floyd do ano passado, que levantou toda essa questão, não é o primeiro, e como a gente está vendo, não foi o último. Não gerou nenhum tipo de outra discussão dentro dos Estados Unidos. É bem verdade que as manifestações do ano passado foram amplamente divulgadas pela mídia e tiveram muito apoio, inclusive, de entidades políticas dentro dos Estados Unidos. Mas parece que a consciência ainda lá não mudou muito em relação à truculência das ações policiais. Esse vídeo que a gente está vendo é do The Guardian, que é um jornal que cuidou, inclusive, de fazer a transmissão, de fazer as imagens chegarem a público, justamente mostrando como que a revolta popular acaba sendo fruto desses atos que são impensados por conta da polícia. Então, é um fato que está acontecendo ainda, vem há um ano sendo debatido na comunidade norte-americana, as ações policiais e a violência das ações policiais contra essas minorias, negros, e agora, no caso do Adam, do jovem Adam, de 13 anos, contra a comunidade latina. Então veja, há ainda muito a ser caminhado lá nos Estados Unidos, que é inclusive um dos países que mais tem a questão policial contra as minorias sendo
divulgada, ainda há muito a ser caminhado e há muito a ser conquistado lá nos direitos civis. Essa é uma atualidade, pode ser que a gente encontre alguma realidade, algum paralelismo com o que está acontecendo no Brasil, com ações policiais também no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, ou cidades onde você tem confrontos entre traficantes e polícia. Enfim, são ações para a gente continuar observando e que também estão na esteira da discussão social hoje em relação ao racismo e às minorias, tá? E, de uma maneira geral, para a gente terminar, os Estados Unidos parece que ainda continuam sendo o epicentro das informações, né? O clima com os russos não anda bem já há um bom tempo. É bem verdade que no governo Trump a coisa era um pouco mais complexa, mas havia uma certa, como eu vou dizer assim, uma certa conveniência, né, do governo Trump em relação a algumas ações que foram detectadas, inclusive por agências de inteligência, durante os processos eleitorais. O Joe Biden, nessa semana, endureceu o diálogo com a União Soviética, com a Rússia, me perdoe, já tinha providenciado a expulsão, vamos dizer assim, ou o convite a voltarem, o convite a se retirar de 10 embaixadores russos dos Estados Unidos. A Rússia essa semana fez a mesma coisa. O Biden também meio que endureceu a questão econômica, proibindo um pouco as transações comerciais de empresas norte-americanas comprando ações de empresas russas. A União Soviética, por sua vez, a Rússia, por que eu falo União Soviética? Meu Deus, eu estou lá nos anos 80. A Rússia, por sua vez, através do ministro do exterior, Sergei Lavrov, já fez um pronunciamento dizendo, então, que também está pedindo para que os 10 embaixadores americanos que estão lá voltem, e principalmente diplomatas norte-americanos que estão lá voltem embora, mas fez um último pedido para que o John Sullivan, que é o embaixador americano, volte para os Estados Unidos e se consulte com o governo. Isso é uma atitude extrema, levada dentro dos meios diplomáticos internacionais, é a última ação que pode ser feita, a não ser a própria prisão do embaixador ou a expulsão total do embaixador. Mas quando um país sugere ao embaixador para que ele volte para o seu país e consulte o seu país em relação às relações que têm que ser mantidas entre os dois países, é quase como se fosse uma quebra de relações. Também durante a semana, tanto o Biden quanto o Putin, Vladimir Putin, fizeram uma ligação telefônica, conversaram por telefone e marcaram uma reunião, uma cúpula, para reabrir os diálogos entre os dois países, tá? De modo a que essas tensões sejam um pouco mais tranquilizadas. Para os americanos não é interessante fechar totalmente a porta com os russos, porque os russos têm armamento nuclear de sobra, mas também têm interesses econômicos por trás disso. O que está sendo acusado, o que o Biden acusa o Putin é que agências financiadas pelo governo russo teriam tido participação na invasão de agências de informação norte-americanas. E durante as eleições de 2016 e 2020, poderiam ter entrado para manipular os dados, para fazer com que a eleição norte-americana tivesse sofresse algum tipo de fraude, né? Nos primeiros dias após o Biden ter assumido, ele faz uma declaração pública, teria feito uma ligação para o Putin, e durante essa ligação teria dito que o Putin iria se arrepender muito se descobrisse algum indício de que a Rússia estava por trás de algum tipo de ataque disso. O Putin nega veementemente. No mês passado, inclusive, também, numa outra entrevista, o Biden deu uma entrevista para um canal de TV norte-americano e acusou o Putin de ser um assassino. Então os ânimos estão exaltados dos dois lados. A gente vai acabar observando mais essas tratativas, essas informações. Eu vou trazendo para vocês o desenrolar dessa história. Mas não é de hoje que o clima lá não tá bom entre as duas economias. Do mesmo jeito que não estava com a China também, mas no caso da China é mais economia. Nas relações diplomáticas entre russos e americanos, se tiver uma situação mais ruim entre os dois, ninguém ganha, e principalmente os países que estão envolvidos ali entre os dois, comercialmente falando. Então a gente vai acabar noticiando isso para vocês, vamos acabar trazendo informações sempre atualizadas para vocês, tá? Mas o importante é você frisar e saber para o seu concurso: as relações entre Estados Unidos e russos, americanos e russos, não está indo bem durante a administração Joe Biden, tá? Os
diplomatas dos dois países, 10 embaixadores, 10 diplomatas dos países foram convidados a se retirar, e a Rússia, agora mais atualmente, fez com que convidou o embaixador oficial dos Estados Unidos lá para voltar para o país, para conversar e ver qual vai ser a dos Estados Unidos em relação aos russos daqui para frente, tá legal? Pessoal, terminando o vídeo, pedindo novamente para você deixar o joinha, se não fez no começo, faz agora, se inscrever nos canais do professor Arnaldo Vieira e aqui do Doutor Concursos, cursinho aqui que está preparando você para os cursinhos, para os concursos que virão assim que toda essa doideira passar, mas que você tem que começar a se preparar desde já. Uma vaga é sua, mas você precisa se esforçar, tem que estudar. E, se você puder, escreve aí nos comentários o que você achou, o que você quer que a gente fale aqui mais aprofundadamente, o que você está achando dos vídeos. Manda um abraço, a gente vai aqui sempre ler, se possível, os comentários de vocês. É muito legal essa interação, tá legal? Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê semana que vem. Continue se cuidando, pessoal. Até lá!